Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz de Jesus sejam multiplicados na sua vida e na sua casa, amém? Muito bom poder reencontrarmos aqui a igreja nesse começo de ano, voltando das férias. Tivemos 20 dias de férias e estamos retornando. E além do descanso, Deus nos presenteou nessas férias com essa coisinha linda ali. No último dia de férias nasceu a Letícia, nossa netinha 07, que é a 03 da Aninha e do Gustavo. A Aninha é minha filha, Gustavo meu genro, e passam muito bem, mamãe, a Lelê, Letícia também. Estamos muito felizes e gratos a Deus por isso. Uma outra grande bênção e novidade para toda a igreja é que nós já estamos, então, como os irmãos estão percebendo, respirando, né? Uma nova temática de ensino na igreja. No biênio da nossa igreja nós vamos estudar o tema da santificação, que será o tema da nossa escola bíblica dominical, e nesse ano em particular, subordinado a esse tema da santificação, o ano do Conselho de Deus. Nós temos um vídeo que foi passado, vou pedir para projetar. No final do ano nós fizemos um pré-lançamento do tema do biênio e muitos irmãos já tinham viajado e não viram, e nós vamos assistir um vídeo, é um teaser na verdade, bem curtinho. Esse é o tema então que nós estamos propondo, o biênio da santificação, aprendendo a ser uma nova criatura. Só temos que tomar um cuidado com o subtema aí, aprendendo a ser uma nova criatura. Ninguém se transforma numa nova criatura por aprendizado. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que nos torna e nos faz nascer de novo e faz de nós novas criaturas. Acontece que uma vez que o Espírito Santo de Deus faça isso em nós e por nós, nós temos que agora aprender a viver como tal, aprender a viver de acordo com a nossa nova condição, de acordo com a palavra de Deus, e esse é um aprendizado gradual para a vida toda, e é o que nós então vamos poder compartilhar com os irmãos na nossa escola dominical, no púlpito e nos departamentos internos. Esse é o versículo chave que os irmãos vão perceber ao longo desse ano, desses 2 anos. Esse versículo vai nos acompanhar de perto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hoje nós vamos então ter a nossa aula inaugural do ano letivo da EBD, com o tema Por que buscar juntos o Conselho de Deus? E logo mais após a nossa EBD aqui, nós vamos convidar os irmãos para que se dirijam ali ao Hall EBD, onde vocês vão poder conhecer o nosso novo currículo, que está assim maravilhoso, extremamente abençoador. Eu sei que muitos de vocês vão ficar chateados quando passarem por lá, porque das 13 disciplinas vocês só vão conseguir fazer 4, e a ideia é essa mesmo, que você queira tanto fazer a escola dominical, que não falte às aulas, que não desanime ao longo do ano, mas aproveite até o 4º trimestre para fazer as 4 disciplinas. E você vai ter a oportunidade de conhecer mais 4 na EBD de inverno em julho, quando você vai poder assistir uma aula de 4 cursos diferentes, uma aula a cada domingo. Então vão ser 8, pelo menos você vai ter contato com 8 desses cursos que nós teremos. Nós vamos começar então a nossa aula inaugural com esse texto clássico a respeito do valor, da autoridade, da origem e da suficiência da palavra de Deus, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 14
a 17, leitura essa que nós vamos fazer a uma só voz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Vamos ler, meus irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, nós pedimos que nos abençoe para que sejamos teus instrumentos, como igreja, para fazer magnificado, engrandecido e exaltado o nome de Jesus e a palavra de Jesus ao longo de mais esse ano, Senhor. Abençoe-nos para que da escola dominical, das classes de escola dominical, do púlpito dessa igreja, nos diversos departamentos da igreja, o nome do Senhor seja engrandecido na proporção, na medida em que nós percebamos cada vez mais o poder vivificador e restaurador da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus. No nome dele é que oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero começar com uma recapitulação de alguns conceitos que nós vimos compartilhando com a igreja. Essa é a terceira aula que eu ministro para toda a igreja a respeito desse tema. E como foi final de ano, alguns irmãos talvez já não estivessem aqui, nós vamos recapitular alguns conceitos. Então nós vamos dividir esse nosso tempo em duas partes. Uma recapitulação conceitual e depois nós vamos para uma parte mais de fundamentação bíblica, onde nós vamos ler juntos alguns versículos bíblicos. E essa recapitulação, na verdade, é a recapitulação de alguns conceitos que nós apresentamos na nossa tese de doutorado no dia 21 de dezembro agora, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em parceria com o seminário norte-americano RTS, Reformed Theological Seminary. Nós somos aprovados nessa defesa da tese, e eu quero já deixar aqui um convite para os irmãos. Dia 24 de fevereiro agora, então daqui a algumas 3 semanas, será a nossa formatura lá em São Paulo, no Mackenzie. Os irmãos estão convidados, eu sei que não irão, mas nós precisamos convidar. Mas haverá o link da transmissão pelo YouTube e nós vamos disponibilizar isso aí nas mídias sociais da igreja. Quem quiser prestigiar esse momento, fica à vontade. Então fica o convite para que assistam. E o tema da nossa tese foi esse: a igreja conselheira, recuperando a primazia do conselho de Deus para a cura da alma. O que nós, e os irmãos percebem que então tratamos do tema do aconselhamento bíblico. Recapitulando então um conceito do que seja aconselhamento bíblico. Eu vou trazer aqui diversos mestres silenciosos, que são os autores de alguns bons livros, para nos ajudar nessa conceituação. Eu não estou visualizando aqui, Vitor, naquele monitor ali, se tiver jeito de eu visualizar ali, se ele me ajuda, tá? Aconselhamento bíblico é a teologia na prática do cuidado de almas aflitas. Nós somos muito bons em teologia. Os presbiterianos são conhecidos pela sua profundidade teológica, pela sua exposição bíblica. Só que a teologia não é um fim em si mesmo. A teologia é a revelação de Deus, de quem Ele é, de quem nós somos, da nossa condição e do que Deus fez em nosso favor. Isso é a teologia. Só que se a gente parar só aí, nós ficamos com a cabeça cheia de informação, cheia de doutrina, e isso não repercute na transformação da nossa vida, da nossa família e da igreja. E o aconselhamento bíblico então vem nos ajudar a fazer
esse match, né? Esse casamento entre a teologia e a vida real, entre a teologia sistemática e a teologia prática. Portanto, o que nós estamos trazendo para a igreja não é nenhuma novidade, mas é aquilo que deve ser sempre a vida da igreja. A lei do Senhor é perfeita, mas você não fica na perfeição da lei, admirando a perfeição da lei. Ela é perfeita e restaura a alma. Essa é a finalidade da lei. E então esse é um conceito importante. Quando você ouvir falar de aconselhamento bíblico, alguém vier conversar com você sobre aconselhamento bíblico, é disso que nós estamos falando, da aplicação da teologia, no cuidado de almas, nas aflições que nós vivemos nesse mundo caído, nesse mundo amaldiçoado por Deus. Mas a esperança para o cristão, a teologia nos revela isso, a doutrina da Bíblia nos revela isso, porque Cristo veio e agora nossa alma pode ser cuidada, restaurada e aperfeiçoada à semelhança de Jesus. Um outro conceito importante, ou ainda ajudando a gente a compreender esse conceito do aconselhamento bíblico, Heath Lambert, um PhD e diretor executivo da ACBC. ACBC é equivalente lá nos Estados Unidos à ABCB aqui no Brasil. Aqui é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. São associações independentes uma da outra, mas com o mesmo objetivo. O que fazemos no aconselhamento? Isso é o que fazemos. Pegamos o que sabemos das verdades da teologia e aplicamos às pessoas que sofrem sob o peso de todos os tipos de dor que este mundo tem para oferecer. Quem aqui já experimentou algum tipo de dor nesse mundo? Ninguém? Todos nós, né, irmãos? Todos nós. Então todos nós precisamos das verdades da Bíblia, do conselho de Deus, para que nós saibamos como lidar com as dores, com as lutas, com os sofrimentos, com os pecados, com as fraquezas, com os vícios, e lidar isso de uma tal maneira que Deus seja glorificado. Nós falamos então da teologia, falamos das verdades da teologia, e um nome que a Bíblia usa para fazer referência a esses termos, teologia, doutrina, é conselho de Deus. Jay Adams é um pastor presbiteriano, ele faleceu agora em 2020, durante a pandemia, mas não foi de Covid, uma pena que ele tenha falecido, e ele faz um alerta sobre essa questão do conselho de Deus. Veja só, o homem foi criado para seguir outro conselho, que não o seu próprio. Ele o fará, não poderá jamais fugir da sua dependência. De plena consciência ou involuntariamente, ele sempre dependerá de um conselho, ou de Deus, ou de Satanás, ou de Deus. Ele foi criado para ser motivado e moldado por um conselho. Isso está dentro de você, dentro de mim, dentro da nossa constituição como seres humanos. Nós precisamos de conselho. Você vai comprar um carro, o que você faz? Você vai pesquisar, vai se informar, vai perguntar para alguém, vai pesquisar nas mídias sociais, você procura conselho. Das coisas mais simples às mais complexas, nós somos criados dependentes de conselho. E lamentavelmente nossos pais optaram por não seguir o conselho de Deus. E não seguindo o conselho de Deus, se colocaram debaixo do conselho de Satanás. Então olha, isso aqui já é um grande alerta para cada um de nós. Quais os conselhos que nós estamos seguindo? Para onde nosso coração está indo? Que vontade nós temos procurado satisfazer? Não tem meio termo. Ou nós estamos satisfazendo a vontade, o conselho de Deus, ou nós estamos satisfazendo a vontade e o conselho de Satanás. Por mais sutilmente, sutilmente que possa essa vontade estar sendo seguida, e a gente às vezes nem percebe que é o conselho de Satanás. O conselho de Deus, vamos deixar claro, durante esse ano, que é o ano do conselho de Deus, nós precisamos ter isso muito claro. E em nosso socorro aqui vem a Confissão de Fé de Westminster. Essa definição a gente tem que saber na ponta da língua, meus irmãos. Ela é muito boa e muito realmente importante para a nossa vida.
No capítulo 1, que trata da Escritura, a nossa confissão diz: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, de Deus, e para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Quando a gente falar de conselho de Deus nesse ano, aliás, eu queria parabenizar o pastor Diego pela música, ficou muito boa a música, a letra também, a letra é bíblica, né? Ficou excelente, mas ficou muito bom mesmo, pastor, tá? É uma bênção. E a música falava do conselho de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus nos foi dada para que Deus seja glorificado. Olha que interessante, o conselho de Deus não tem a ver primeiramente com o meu benefício e o seu benefício, começa com Deus, começa com a glória de Deus. E em segundo lugar, com o nosso bem-estar e com os nossos interesses, porque Deus tem prazer em nos abençoar, e em nos abençoar, e em nós reconhecermos a sua bênção, o nome dele é glorificado. Agora, quais são os benefícios do conselho de Deus? O que a palavra de Deus tem para nós? São informações, diretrizes, recursos para a nossa salvação, para fortalecer a nossa fé e para a nossa vida, as coisas da vida mesmo. Veja que a confissão de fé não é uma coisa alienada, abstrata, está falando da sua vida, o que você está vivendo, quais são os seus desafios hoje. Várias pessoas vieram à frente para pedir, a colocar diante de Deus suas necessidades, seus desafios, suas carências, pois para estas situações da nossa vida, nós temos o conselho de Deus. Aonde? Na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque lá está o conselho de Deus para as nossas vidas. Uma outra questão que nós tratamos no passado e recapitulando agora, foi como o povo de Deus então viveu a experiência com o conselho de Deus ao longo da história. Eu, na primeira vez que me dirigi aos irmãos aqui, eu detalhei um pouquinho em cada uma dessas fases da história do povo de Deus. Hoje eu não vou fazer isso, mas só para lembrá-los que desde a criação, antes da queda, lá no pacto da criação, depois da queda, no pacto da graça, na caminhada da igreja, no Antigo e Novo Testamento, depois com os pais da igreja, depois a reforma protestante, os puritanos, em toda a história do povo de Deus, o povo de Deus vem sendo guiado pelo conselho de Deus. E um exemplo que eu trouxe aqui para os irmãos é de José Cassiano no século IV e V, Gregório Magno no século VI e VII, já na Idade Média, John Owen no século XVII o príncipe dos puritanos. Todos esses homens, olha o intervalo da história, todos eles falavam de médicos de alma. Os meninos mais novos que estão aqui hoje, o PJ, o UPA, talvez nunca tenham ouvido falar essa expressão médico de alma, mas ela é antiga, ela é milenar, e eles falavam de cura da alma por meio da palavra de Deus, tendo os pastores como médicos de almas do povo de Deus. Então vejam que a experiência do povo de Deus ao longo da história tem confirmado este ensino bíblico de que nós somos criados para seguir conselho, e o povo de Deus segue o conselho de Deus. O Dale Johnson Jr., que é também um dos papas aí do aconselhamento bíblico, ele resume bem isso. Desde seu início, a igreja, embora jamais perfeita, tem sido um constante refúgio para os abatidos e os feridos. Durante séculos, ela era o primeiro lugar para onde as pessoas iam em busca de ajuda, para lidarem com as suas angústias mais íntimas. E tudo ia muito bem até certo ponto, mesmo vivendo no mundo caído, né? Podemos dizer que tudo ia muito bem, até que nós experimentamos nos séculos 18 e 19, até o século 21 inclusive,
um colapso do aconselhamento bíblico, ou dessa intimidade do povo de Deus com o conselho de Deus. Não é que o conselho de Deus deixou de ser conhecido. Nós vemos que tudo aquilo que a Bíblia ensina para a glória de Deus e para a salvação do homem está no conselho de Deus. As pessoas continuaram estudando a doutrina, continuaram conhecendo a teologia, inclusive nós, os reformados, mas a sua aplicação entrou em colapso. Nós podemos dizer que houve um declínio do ministério pastoral, uma retirada de campo desta área por parte da igreja, e a igreja passou então por um processo de marginalização do seu papel em relação ao aconselhamento bíblico, à aplicação do conselho de Deus. A gente pode dizer que do século XVIII para cá, a igreja perdeu a jurisdição perdeu assim significativamente, não totalmente, mas significativamente a sua jurisdição sobre o aconselhamento. Pastores são formados com a visão de que há muita coisa para fazer na igreja, então nós não temos tempo e nem qualificação para ajudar as pessoas, acompanhar as pessoas nos seus problemas emocionais, existenciais. Então isso tem sido terceirizado por parte da igreja. O que aconteceu lá atrás foi que, com o advento do iluminismo, do racionalismo e do darwinismo, a igreja então ela capitulou diante da sua tarefa, porque passou-se a entender que esse trabalho não era um trabalho para pastores, para leigos. Esse é um trabalho para pessoas profissionais, qualificadas, e não para a igreja como a Bíblia nos ensina. O mesmo Dale Johnson que eu mencionei há pouco, ele então resume a situação hoje. Hoje em dia, a igreja não é mais o primeiro lugar. Viram que o outro falou, Rick Lambert falou que era, sempre foi. Hoje em dia não mais. A igreja não é mais o primeiro lugar, nem mesmo o segundo, onde as pessoas buscam auxílio para os seus problemas. Às vezes, a igreja vista de forma tão negativa que não é nem mesmo a última alternativa. E ele conclui dizendo: há uma crise de cuidado na igreja de Jesus Cristo hoje. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Nossa igreja é uma igreja muito generosa, muito acolhedora. Os visitantes são acolhidos com carinho. Quando alguém fica doente, o pastor ora, visita. Os nossos diáconos esse ano estão com um programa muito abençoado de visitação aos enfermos. Se você ficar enfermo e chegar ao conhecimento da igreja, provavelmente você vai receber a visita de 2 diáconos, além da visita pastoral. Essa é uma atribuição bíblica que os nossos diáconos estão dispostos a colocar em prática nesse ano. Então a igreja, ela acolhe, ela visita. Se a gente sabe que há pessoas passando por necessidades materiais, a igreja dá um jeito também de se envolver com isso, mas não só aqui, mas de modo geral, como disse ali o Dale Johnson, isso é a realidade nos Estados Unidos e a realidade no Brasil. Quando alguém passa por problemas críticos, crises de relacionamento, crises conjugais, vícios, problemas morais, qual que é a tendência do ser humano, do crente? É se esconder. Ele tem vergonha, vão me julgar, ou a igreja não sabe como fazer isso, eu vou ser alvo de crítica. Então a tendência é se afastar e não procurar ajuda na igreja, que é o que ele está falando então, que chegamos ao ponto em que chegamos. Mas graças a Deus, o Senhor, ele levanta reformadores. Esse aqui é o Martinho Lutero, do movimento, não da reforma protestante, mas do movimento de aconselhamento bíblico. Pastor presbiteriano, escreveu mais de 100 livros, calvinista, ele, professor no seminário de Westminster. Ali ele iniciou o primeiro curso de aconselhamento bíblico. Ele escreveu um livro que eu tive o privilégio de estudar na minha formação no seminário, há algumas décadas atrás. O livro dele, Conselheiro Capaz, lançado em 1970, e o Manual do Conselheiro Cristão em 1973. Então nós estamos falando de 50 anos, uma geração. E Deus levantou o reverendo Jay Adams para que o seu principal objetivo era chamar os pastores de volta
para a prática do aconselhamento bíblico e chamar a igreja de volta para que os crentes aconselhem uns aos outros, porque na verdade nós já fazemos isso. Aconselhar é a coisa mais fácil que tem. Como é uma coisa natural da gente precisar, é natural também de dar conselho. A questão é que tipo de conselho nós estamos dando, né? Qual que é a base das nossas ideias, dos nossos valores, das nossas orientações que nós vimos dando. Então, meus queridos, a J. Adams foi esse instrumento. Eu estudei no seminário bíblico Palavra da Vida, que foi o seminário responsável, e o meu professor foi o instrumento de Deus para introduzir o aconselhamento bíblico no Brasil no final dos anos 60. Dr. Davi Smith, meu querido professor, ele, quando esse livro, o Manual do Conselho Cristão, estava ainda no prelo, ele conseguiu, por ser norte-americano, o material ainda antes da gráfica imprimir, e ele começou iniciou um curso de aconselhamento bíblico lá no seminário Palavra da Vida, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e eu cheguei lá cerca de 20 anos depois disso. Pastor Davi ainda estava lá e aprendemos muito com ele. Esses conceitos, então, meus irmãos, é que eu gostaria de recapitular com os irmãos. O que é o aconselhamento bíblico, o que é o conselho de Deus, a necessidade de nós recuperarmos a primazia do conselho de Deus na cura da alma. E ao fazermos isso, nós vamos cada vez mais nos tornando uma igreja conselheira. Esse é o anseio do meu coração. O Conselho tem nos apoiado nessas iniciativas e nós vamos, nesses próximos 2 anos, 2025 e 2026, fazer uma imersão nessa aplicação da teologia reformada na vida prática, naquilo que nós chamamos de teologia pastoral. Vamos então ao nosso tema de hoje. Por que devemos buscar juntos o conselho de Deus? Eu vou ser muito, diria que superficial nessa segunda parte, porque são vários motivos, e depois você, se houver interesse, pode ler isso de maneira aprofundada na nossa tese, mas para que você perceba o quanto a igreja pode ser abençoada, o quanto o crente, a família pode ser abençoada, se nós nos dispusermos a valorizar o conselho de Deus na prática, trazermos isso para a nossa vida e procurarmos então viver de acordo com o conselho de Deus. Primeiro motivo que nós queremos trazer: devemos buscar juntos o conselho de Deus, como já vimos a sua definição, a direção de Deus para a nossa salvação, para a nossa fé e para a nossa vida, visando a glória do nome dEle, porque a Bíblia é suficiente para isso. A Bíblia é suficiente para guiar-nos na nossa vida, nas crises existenciais, nas mais diversas lutas, dificuldades, seja imoralidade, luto, ansiedade, depressão. E o texto bíblico nós não vamos reler, porque já foi lido. Mas ali eu destaquei em negrito aquilo que fica mais evidente nessa passagem. Ali estão destacados as sagradas letras e toda a escritura, a palavra de Deus. E qual é o benefício, qual é o poder que essa palavra tem sobre as nossas vidas? É por meio dela que nós somos salvos, pela fé. Então está lá para a salvação, e ela é útil também para nos educar na justiça. Justiça aqui, meus irmãos, não é o sentido forense, não é o sentido jurídico, é o sentido moral. Tem a ver com retidão, com semelhança com Cristo, com caráter cristão. Aprender a viver como uma nova criatura é papel, é utilidade da Bíblia Sagrada. Ela é útil para isso, para nos educar, para nos ensinar a ser aquilo que nós já somos, novas criaturas. E ali no verso 17 isso fica bem explicado em 2 aspectos: na perfeição moral e na habilidade para a obra do Senhor nesse mundo. Então a palavra de Deus, ao nos educar, nos faz mais parecidos com Cristo. A palavra perfeito ali na língua grega não é a ideia de ausência de erro ou de pecado, mas a ideia de maturidade. A palavra de Deus nos dá maturidade, e a palavra de Deus nos qualifica, nos capacita a servir a Deus, porque nós fomos criados para servir a Deus, ok? Então nós deveríamos buscar juntos o conselho de Deus, porque a Bíblia é suficiente para isso.
James Montgomery Boyce, no livro dele, O Evangelho da Graça, ele diz algo que me impactou. É que nós hoje precisamos de uma nova reforma protestante. Não para fazer as pessoas acreditarem que a Bíblia é a palavra de Deus, é autoridade, ela é inspirada como está ali, ela tem origem divina, é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Mas ele disse assim, nós precisamos de uma nova reforma para que os crentes voltem a acreditar que a Bíblia é suficiente, que ela é a palavra de Deus, todo mundo sabe, mas que ela é suficiente para a nossa vida, para nos guiar. E aí eu trago uma reflexão feita por esses dois autores também, de um excelente livro de aconselhamento bíblico. É preciso repudiar o engano de que a Bíblia é suficiente para obter acesso ao céu, mas é insuficiente para lidar com a vida aqui na terra. Ao contrário, as Escrituras nos dizem como chegar ao céu, mas também nos dizem como fazer a viagem até lá chegarmos, enquanto nós estamos aqui na terra. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos crer. Um segundo motivo pelo qual nós deveríamos juntos buscar o conselho de Deus é porque nós somos almas encarnadas. Esse é um conceito óbvio, mas ele tem implicações. Eu vou pedir à igreja para ler esse versículo. Por favor, podem ler. De quem são as almas? De quem é a sua alma? A minha alma? Nossa alma é de Deus. E aqui, meus irmãos, só nós cremos nesse tipo de conceito, que nós somos almas encarnadas. As ciências seculares não creem numa criação divina, não creem que nós temos alma, não creem que nossa alma é eterna, não creem que nós somos uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, mas sim, nós somos criados por Deus. Deus colocou a sua imagem e semelhança em nós, Ele nos deu esse fôlego de vida que é a nossa alma, e é por isso que nós somos, uma expressão da teologia, nós somos teorreferentes. Nossa vida não faz sentido se não for em referência a Deus, e Ele está dizendo então ali que Ele conhece a nossa alma é dele. Isso significa, meus irmãos, que nós deveríamos buscar o conselho de Deus para a nossa vida, porque ninguém entende melhor da gente do que Deus. Ninguém entende melhor da nossa alma do que nós passamos. Ninguém entende melhor o impacto catastrófico do pecado na nossa alma do que Deus. E por isso nós devemos buscar na palavra dele a referência e a direção para as nossas vidas. A jurisdição, isso é muito importante, meus irmãos, a jurisdição sobre a nossa alma é de Deus. E qualquer um que pretenda ajudar o ser humano na sua alma precisa da orientação do Criador, da palavra de Deus. O que é essa alma? Como que ela é? De onde ela vem? O que aconteceu com ela? Como que ela pode ser ajudada, curada, restaurada? Tem que ser em referência para que nós possamos saber lidar com essa alma. O conselho de Deus é suficiente para guiar a nossa vida. O conselho de Deus restaura a nossa alma. É por isso que nós estamos propondo esse texto como chave para o nosso biênio, tá? Porque se a alma é de Deus, se não fomos criados, nossa alma foi criada à imagem e semelhança de Deus, é com Ele que a nossa alma vai ser curada e restaurada. Um terceiro motivo, meus irmãos, é porque nós queremos ser deuses, e por isso nós precisamos buscar o conselho de Deus. Isso aqui é negativo, tá? Isso aqui é negativo. O pecado original nasce, vocês viram aquela fofurinha ali no começo? Deve ter agora uma semana, vai fazer uma semana amanhã de manhã, 5 horas da manhã, e eu não assisti, mas eu ouvi todo o parto da minha esposa, da minha filha, a minha esposa, os 3 também, mas eu ouvi todo o parto do lado de fora da sala de parto, e logo que ela nasceu eu fui entrar para conhecer minha netinha. Não foi uma experiência das melhores não, mas ouvi um parto, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas aquela fofurinha que tem 7 dias de vida, já tem dentro dela o pecado original. E sabe o que é o pecado original?
Não é só a capacidade ou a inclinação para o pecado, é mais grave do que isso. É o desejo de ser Deus. Eu quero ser Deus. Você quer ser Deus. Nós queremos ser Deus. Está dentro de nós. E o que é ser Deus? Essa foi a proposta, né? Vamos ler juntos? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí o texto continua dizendo: e vendo a mulher que a árvore era agradável à vista, boa para se comer e boa para dar conhecimento do bem e do mal, ou seja, boa para fazer de mim Deus, comeu e deu ao marido, que também comeu. Era isso que eles queriam, e é isso que nós queremos. Ser Deus é o seguinte: eu não preciso do que a Bíblia diz para eu ter uma vida boa. Eu posso viver do meu jeito, com as minhas regras. Eu não preciso do fôlego de vida, do sustento de Deus. Eu me garanto, eu sou capaz. E é por isso que tem muito crente que nem ora e lê a Bíblia durante a semana. Olha aí, complexo de Deus, autodivinizante. Eu não leio a Bíblia, não oro porque eu dou conta. Eu vim até aqui com a minha sabedoria, com a minha capacidade. Para que eu vou ler a Bíblia e orar? Com a minha sabedoria, com as minhas regras, com a minha força, para os meus propósitos. Deus tinha propósitos para ter colocado aquele casal ali no jardim, para espalhar a glória dele pelo mundo. Não, agora nós vamos viver para a nossa glória. E é por isso que quando alguém fala mal de mim ou de você, a gente fica tão aborrecido, porque mexeu com a minha glória. Mas se nós vivêssemos para a glória de Jesus, nós, quando fôssemos criticados ou atacados, nós íamos encaixar o golpe e falar: se é para a glória do Senhor que eu estou passando por isso, me dá sabedoria, Deus, me dá capacidade. Mais importante que o meu nome é o seu nome. Percebe como que essa questão da autodivinização e da autoglorificação está dentro de nós? Muito forte. E é por isso então que nós precisamos do conselho de Deus, porque essa autodivinização é uma escravidão terrível. Nós precisamos de um redentor, nós precisamos ser libertos disso, precisamos amadurecer, crescer. Quem ainda está escravo disso precisa nascer de novo, e quem já nasceu de novo precisa agora aprender a administrar essa inclinação autodivinizante que nós temos dentro de nós. O conselho de Deus nos revela o que nós somos naturalmente, rebeldes, indignos de Deus, mas o conselho de Deus também nos aponta para um Redentor. E é por isso que nós precisamos buscar juntos o conselho de Deus, porque o Rei chegou com a salvação, chegou com a redenção, chegou com a libertação que nós precisamos, fazendo de nós novas criaturas à medida em que nós nos arrependemos, colocamos nele a nossa fé, fazemos uma aliança com ele, e ele faz de nós novas criaturas, o Rei Jesus. Vamos ler juntos? A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado original, que é o primeiro pecado, viu gente? Esse é o primeiro, dele vem todos os outros. Por isso Jesus disse que é de dentro do coração do homem, lá onde está o pecado original, autodivinizante, é que brotam todos os outros, os maus desígnios, as más emoções, as emoções desordenadas, os comportamentos desordenados, os relacionamentos quebrados. É lá de dentro desse pecado original que brotam todas as coisas. Mas o conselho de Deus nos mostra, nos liberta, porque nos apresenta o Evangelho de Jesus, que morreu e ressuscitou para fazer essa transformação. O conselho de Deus deve ser buscado por nós, porque fui para trás. Porque também é missão da igreja. Vamos ler juntos? Ide, portanto, muito bem, fazer discípulos é a missão da igreja. Batizar é algo que é fundamental, assim, indispensável. Não dá para ser um discípulo de Jesus se não for batizado.
o batismo, ele, em algumas situações muito específicas, ele é dispensável. Se você tiver pregado numa cruz do lado de Jesus como um ladrão, você vai ser crente, discípulo, regenerado, mas não vai ser batizado, porque é impossível, né? Se a pessoa tiver um acidente antes de ser batizado, morreu, mas como regra vai ser batizado. Só quero demonstrar que o mais importante ali do que o batismo é o que vem à frente: fazer discípulos, ensinar a guardar o ensino de Jesus. Mas o que está querendo dizer com ensinar a guardar, gente? É você saber responder todas as 106 perguntas ou 104 do breve catecismo, de cor, na ponta da língua, é isso? Não, a ideia é fazer discípulo, é ensinar o pecador, o eleito de Deus, primeiramente, como se tornar uma nova criatura, e em segundo, como viver em obediência aos ensinamentos de Jesus. Então é missão da igreja fazer discípulos, ou a missão da igreja fazer discípulos, ela inclui o ensino da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus, e podemos dizer que nas áreas mais críticas, por meio do aconselhamento bíblico. E aqui eu mostrei essa imagem no final do ano, ela é bem ilustrativa. Esse é o rio do discipulado. Ali nesse rio entram, pelo discipulado preparatório, os eleitos de Deus. O que é o discipulado preparatório? É o evangelismo, a ação social, o evangelismo como carro-chefe, trazendo o eleito de Deus, pecador, rebelde, ao arrependimento, e ele entra no rio. Agora ele é um discípulo. E aí ele começa então a navegar no discipulado normal. Tudo aquilo que a igreja faz e ensina faz parte do discipulado normal. Ela está ensinando as pessoas a como viver como novas criaturas. Mas há algumas situações bem particulares que elas são imobilizantes, são paralisantes, trazem grande sofrimento, grande dificuldade. Então esse barquinho, né, do discípulo vai ser colocado ali no lado, e ele vai experimentar, receber um discipulado intensivo, corretivo. Enquanto no rio ali tem um macro discipulado, ali naquela lagoazinha mais calma, nós temos um micro discipulado. É o discipulado orientado para o problema específico que a pessoa está vivendo. A gente costuma chamar isso de aconselhamento bíblico, tá? Então, conhecer o conselho de Deus, viver de acordo com o conselho de Deus e aplicá-lo nas questões aflitivas da nossa vida, faz parte da missão da igreja. Por isso nós deveríamos então buscar, né, o conselho de Deus juntos, porque esta é a missão da igreja. Também devemos fazer isso porque a santificação é gradual. Vamos juntos no texto bíblico? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santificação, como nós estamos vendo ali, é gradual. Essa é uma oração que eu tenho feito, irmãos. Encorajo você a fazer também. Peça ao Senhor para te dar uma experiência cada vez maior da graça de Deus, do favor de Deus. Graça é isso, é assistência, é favor. Nós somos criados para viver auxiliados por esse favor. E peça a Deus, como eu tenho pedido também, que você tenha cada vez mais conhecimento de Jesus. E conhecimento de Jesus é intimidade pela palavra. Não dá para ter essa intimidade sem a palavra, mas que não seja um conhecimento teórico, abstrato, uma intimidade com Cristo mesmo, que você se sinta amado, acolhido, perdoado, cuidado, da família, que você possa contar com a bondade de Jesus, porque você o conhece. E isso é uma experiência gradual, é um crescimento gradual. Nós vamos ficando cada vez, à medida em que temos intimidade com Cristo, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele. Nós vamos aprendendo a ser o que nós já somos, novas criaturas. A imagem e semelhança de Deus que nós recebemos lá no Éden e que foi corrompida, vai sendo agora restaurada em nós. E se você quer saber se a imagem de Cristo está indo bem, progredindo bem na sua vida, o teste é bem simples. Como que eu sei que eu estou ficando mais parecido com Cristo? O teste é o do amor. Se você tem amado a Jesus mais do que dinheiro, casamento, filho, trabalho, vícios, se Jesus é o primeiro na sua vida, amor. E segundo, se você tem, o fruto dessa sua experiência com Cristo, sido capaz de amar o seu próximo, até o inimigo, orar por ele, abençoá-lo, se você nos seus relacionamentos tem procurado também
aprender a ser como Jesus. Nós podemos dizer então, meus irmãos, que devemos buscar o conselho de Deus, porque o conselho de Deus nos santifica gradualmente. Jesus orou na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus quem nos santifica. Estou quase terminando agora, irmãos. Também devemos buscar juntos o conselho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Vamos juntos? Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É por isso que você tem que ser uma nova criatura para viver de acordo com a vontade de Deus, porque quem não é uma nova criatura não tem o Espírito Santo, mas aquele que é uma nova criatura tem o Espírito Santo. E você observou ali que há uma aparente contradição nesse texto. Quem é que vai obedecer a palavra de Deus? É o crente ou é o Espírito Santo? Percebe a aparente contradição? Ali está dizendo: eu farei com que vocês andem. Mas espera aí, eu vou andar porque eu quero ou eu vou andar porque o Espírito Santo vai me fazer andar? O que vocês acham? As duas coisas, né? O Espírito Santo vai me fazer e eu vou querer, porque ele me dá o dom da vontade, o dom do esforço, o dom da capacidade. Então isso é extremamente encorajador. Eu não sei qual é o grande desafio que você está vivendo hoje, tá? Se é tristeza, se é abatimento, se é imoralidade, se é conflito relacional. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. Salmo 54:4: eis que Deus é o meu ajudador, é Ele quem me sustenta a vida. E Deus está em nós pelo Espírito Santo. O conselho de Deus pode ser vivenciado por causa da habitação, da presença do Espírito Santo. Mais um motivo, penúltimo: por que devemos buscar o conselho de Deus juntos? Porque o crescimento vem como corpo. Leiamos: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então nós temos que nos preparar cada vez mais, irmãos, nos qualificar nos cursos da IBD, vindo aos cultos à noite, porque à noite nós vamos ter uma série, eu já falo dela daqui a pouco, que vai ser instrutiva para você, fazendo os cursos da ABCB nas quintas-feiras com o pastor Tiago. Nós temos que nos qualificar cada vez mais para que nós sejamos capazes de fazer isso bem feito, porque ali fala instruir e aconselhar. Isso nós já estamos fazendo mutuamente, mas é em toda a sabedoria. O texto inicial diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos com toda a sabedoria. Então nós precisamos desse conhecimento da palavra e ministrar esse conhecimento uns aos outros. O crescimento espiritual é uma jornada comunitária, guarde isso, vou repetir: o crescimento espiritual é uma jornada comunitária. O crente que fica só em casa, porque ele poderia vir, mas não vem. Eu sei que tem alguns irmãos queridos que por enfermidade, ou até estão fora aqui de Brasília, não estão aqui hoje. Pode vir, a gente arruma um lugarzinho aqui, está meio apertado, mas cabe você também. Agora, viver a vida cristã via internet, online, isso é prejudicial ao crescimento espiritual. Nós precisamos de conviver, precisamos de trabalhar juntos, precisamos de cultuar juntos. O que o culto comunitário presencial produz em nós, não produz pela internet. E eu sei, eu estava de férias, assisti os cultos pela internet também, é totalmente diferente, irmãos, totalmente diferente. Estar aqui nesse ambiente, respirando. O crescimento espiritual é uma jornada comunitária. Nós precisamos, meus irmãos, uns dos outros para alcançar a maturidade espiritual. Nós precisamos viver e compartilhar como viver o conselho de Deus. E por último, vocês estão muito bem, muito atenciosos, apesar do nosso tempo, mas estamos acabando. Por que nós devemos buscar juntos o conselho de Deus? Porque nós ansiamos pela glória de Deus. Vamos ler? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, antes de Jesus vir à nossa vida, a gente era rebelde, pecador, com a vida atrapalhada, com um monte de pecado, assim, deliberado, escravizante. Aí nós somos salvos, novas criaturas.
E agora nós vamos então buscando o conselho de Deus, ministrando esse conselho uns aos outros, e a gente vai mudando. A gente vai mudando no nosso caráter, a gente vai mudando as nossas realizações, e a luz começa a brilhar. A luz de Jesus começa a brilhar em nós. Por que você é assim? Por que você faz assim? E nós ficamos maravilhados com isso, irmãos. Quando você começa a perceber o seu coração sendo tratado, sendo mudado, sendo transformado. Você pode ser crente velho, igual eu. Eu estou fazendo quase 50 anos de conversão, ano que vem. Crente velho. E tem hora que eu fico ao mesmo tempo envergonhado com o que eu vejo no meu coração e admirado com o que Jesus está fazendo, mudando o meu coração, me fazendo perceber e me dando instrução sobre como mudar e me capacitando a essa mudança. Deus é glorificado quando a nossa luz, a luz dele brilha em nós, nós o glorificamos, e as pessoas glorificam também, da família, do trabalho, quando percebem essa luz de Jesus. Então, porque nós ansiamos pela glória de Deus, vamos buscar juntos o conselho de Deus nesse ano em nossa igreja. Pronto, vocês foram muito bem. Vamos recapitular? Podem falar de cor para mim? Por que nós devemos... Vocês estão rindo por quê? Então eu vou ajudar vocês, tá? Nós devemos buscar o conselho de Deus juntos, porque a Bíblia é suficiente, porque somos almas encarnadas, Deus entende disso como ninguém, porque queremos ser deuses, infelizmente precisamos ser libertos disso, porque o Rei chegou, felizmente, louvado seja Deus, nós somos libertos. É a missão da igreja ensinar a ser como Jesus. A santificação é gradual e ela vem por meio do conselho de Deus. O Espírito vive em nós e nós podemos respirar então, sabendo que é possível mudar. Nós vamos crescer como corpo e por isso buscamos juntos e ministramos uns aos outros o conselho de Deus, e porque nós queremos a glória de Deus. Amém, irmãos? Vou concluir, tá? O nosso tema do ano de 2025, depois nós vamos fazer um lançamento dele com mais detalhes, mas o tema que nós temos para esse ano me faz esperançoso de que nós vamos experimentar algo parecido com o que está ali nos próximos 2 anos. Vamos ler juntos? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Talvez a gente pudesse parafrasear ali, né? Aviva a tua obra, ó Senhor, em 2025 e 2026, no decurso desses 2 anos, faze conhecida a tua obra, o teu nome, a tua palavra. Meus irmãos, eu espero em Deus que nós possamos ter uma experiência muito significativa nesses próximos 2 anos, em que nós vamos fazer a partir desse momento, aliás, na EBD de verão nós já começamos, uma imersão no conselho de Deus, procurando trazer isso para a nossa vida, uma imersão no aconselhamento bíblico, na aplicação do Evangelho às nossas vidas. Como é que nós faremos isso? Vocês vão sair daqui dentro de alguns instantes e vão poder conhecer 13 cursos, todos eles relacionados, direta ou indiretamente, ao conselho de Deus, ou ao aconselhamento bíblico, na nossa escola bíblica dominical. Na terça-feira agora o nosso conselho vai se reunir e eu vou apresentar ao conselho a nossa nova série de pregações nos cultos vespertinos. Vou falar uma coisa para os irmãos, você vai perder, tá? Você que não tem costume de vir à noite, que vem só de manhã, vem só na escola dominical, vai perder. A série vai se chamar Todo o Conselho de Deus, baseado em Atos 20 e 27. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus. E nós vamos ter daqui desse púlpito, pregado por todos os pastores da igreja, temas gerais e temas específicos relacionados ao aconselhamento bíblico, sobre ira, ansiedade, luto, enfim, como os irmãos já têm percebido aí na apresentação que temos feito. Então
Então nós teremos nessa série de pregações, todo domingo, uma indicação de uma literatura que você pode aprofundar aquilo que você vai ouvir no sermão, um livro relacionado com esse tema. Você vai ter a possibilidade de adquirir, ele vai estar disponível na nossa livraria. Nós vamos continuar agora com os nossos cursos da ABCB, um curso no primeiro semestre, um curso no segundo. O primeiro agora é o curso de autoconfrontação. Nós fizemos em dezembro de 2022, num ritmo intensivo. O pastor Tiago não era pastor ainda, estava preparando para vir para cá. Foi feito em uma semana, nós vamos fazer agora em 3 meses, março, abril e maio, terminando na primeira semana de julho, salvo engano da minha parte. Nós vamos também produzir para a igreja artigos pastorais. Os pastores, o pastor que pregar um tema, por exemplo, sobre imoralidade, ele vai escrever um artigo sobre como lidar com a imoralidade. Nós vamos produzir folhetos para que os irmãos tenham isso para divulgar digitalmente ou até mesmo de modo impresso. Nas sociedades internas, nas nossas 11 sociedades internas, nós vamos estudar livros na área de aconselhamento bíblico. Todos os pastores já orientaram as sociedades, já estão com seus livros aí encaminhados. Além disso, meus irmãos, nós vamos divulgar literatura de aconselhamento bíblico para que você tenha acesso a uma biblioteca de aconselhamento bíblico. E essa biblioteca já iniciou, ela está lá no 3º andar, na sala de aconselhamento bíblico. Nós temos uma sala para isso, onde você pode subir e com um irmão, uma irmã da igreja, aconselhá-lo ou receber aconselhamento, além dos 8 gabinetes pastorais que nós temos lá à sua disposição, para que você receba o conselho de Deus. Nesta sala de aconselhamento bíblico, nós já iniciamos com essa biblioteca para empréstimo de livros nesta temática. E qual vai ser o resultado de tudo isso, meus irmãos? Com a bênção de Deus, se Deus quiser, e Ele quer, nós vamos crescer na mutualidade, no aconselhamento, no aconselhar uns aos outros com base na palavra de Deus. A nossa igreja, nós vamos crescer na confiança de que aqui entre nós não há um ambiente, não deve haver um ambiente de julgamento, e sim de misericórdia, porque todos nós somos, usando uma expressão popular, farinha do mesmo saco. Nós estamos todos no processo da santificação, com problemas, com questões pessoais que precisam ser tratadas. Então, que haja confiança entre nós de que aqui é um lugar para ter misericórdia, e um lugar também onde nós vamos encontrar competência na igreja, entre os membros dos pastores, presbíteros, diáconos e membros, de que nós somos capacitados para nos ajudar uns aos outros. E eu espero, meus irmãos, que, como nós lemos há pouco, que cada vez mais nossas vidas santificadas, no sentido bem prático da palavra, aprender a ser como Jesus, ser mais homem, mais mulher, de acordo com o projeto de Deus, que com as nossas vidas santificadas, nós sejamos cada vez mais sal e luz, genuinamente mais gente seja atraída ao Evangelho por meio da santificação da igreja. E o principal para mim de tudo é que Cristo e a sua palavra, ao longo desses 2 anos, vão ser magnificados de uma maneira singular, de uma maneira sem precedentes. Meus irmãos, mas há um ponto de atenção: cuidado, tenhamos cuidado. Cuidado, primeiro, um cuidado nós precisamos ter. Não vamos deixar espalhar a narrativa de que, narrativa vocês entendem bem o que é, né? De que agora a IPN tudo é aconselhamento bíblico. Não é. A igreja continua com seus 5 pilares: adoração, ensino, comunhão, serviço, evangelização. O conselho sempre quis ter aqui uma igreja equilibrada nessas 5 áreas. O aconselhamento bíblico, ele toca na questão da adoração, do ensino, da comunhão, do serviço, da evangelização. Em todas as áreas o aconselhamento bíblico ele participa. Mas nós continuamos sendo uma igreja equilibrada, procurando crescer em harmonia nessas 5 áreas. Então, se você ouvir alguma narrativa distorcida, diga: não é bem isso que está acontecendo. E segundo, cuidado, meus irmãos, se tudo isso pode acontecer por meio da exposição massiva que nós faremos sob o conselho de Deus, cantando, pregando, ensinando, conversando, vocês acham que tudo vai ser às mil maravilhas? Que o inimigo da igreja vai ficar só assistindo e vendo: nossa, esse pessoal realmente está dando um coro na gente?
Satanás vai pôr o dedo dele, vai querer tumultuar esse processo. Então nós precisamos vigiar, meus irmãos, e colaborar para que Satanás não nos use como instrumentos para obstruir a boa obra do Senhor. Tiago 3,18 diz: o fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. O fruto de justiça, justiça de novo, aqui é moral, retidão. O fruto da transformação, ele vai ser semeado aqui pelo conselho de Deus num ambiente de paz e de harmonia, pelos pacificadores, que somos nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos?